Olá pessoal, meu nome é Éricles, sou professor de Física aqui da escola Centro Educacional Construir. Tudo bem com vocês, pessoal? Galera, a gente vai dar início aqui, tá? Na verdade, a gente vai dar uma continuidade, né? A gente vai dar início, sim, ao nosso quarto bimestre. Porém, o assunto entre aspas, novo, que nós vamos abordar a partir de agora, é sobre conservação de energia, tá? Então, energia já era um conteúdo que nós já estávamos estudando, né? Nós estudamos aí energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, certo? Foram os três tipos de energia que nós estudamos aí nas nossas últimas aulas. Então a gente vai continuar, tá, essa pegada de energia, né? Falando um pouco sobre conservação de energia. Nós vamos aprofundar falando sobre conservação de energia, né? Apesar de termos estudado os conceitos de energia e as fórmulas e o cálculo, nós não entramos na parte de conservação e nos cálculos de conservação, tá? Então eu reservei aqui essa prova, esse bimestre, para que a gente possa falar somente disso, tá? Sobre conservação de energia. Então vamos lá, pessoal. Peso e forças conservativas. O trabalho da força gravítica apenas depende das posições iniciais e final do corpo, e não da distância d percorrida ao longo do plano inclinado, ou seja, da trajetória, e assim é classificado como força conservativa. Uma força, quando atua sobre um corpo ao longo de um percurso fechado, sem realização de trabalho, é classificado como força conservativa. Então, pessoal, aqui eu estou falando sobre a força conservativa, né? Ou a força gravítica, tá? Esse tipo de força é aquela força que depende apenas da posição inicial e final do corpo, e não da distância d percorrida ao longo de um plano inclinado. Então, vamos supor que eu tenho aqui duas situações, tá? Uma situação onde uma bolinha ela desce rolando até a superfície, e uma situação onde uma outra bolinha situado à mesma altura, ele simplesmente é abandonado, tá? Então, pessoal, os dois estão na mesma altura, os dois possuem a mesma massa. Então, a força conservativa gravítica, ela diz que essa distância que o corpo faz, que no caso essa bolinha faz, ao longo desse plano inclinado, não influencia. Então a distância d, tá? A distância que ele percorre na horizontal, não influencia na força conservativa, tá? A única coisa que influencia é o quê? A posição inicial e a posição final. Ou seja, a posição inicial é aqui e a final é aqui, ou vice-versa, né? Então a única coisa que influencia nesse caso é o que? A altura. Então o trajeto com que a bolinha faz não interfere na sua energia conservativa. Por exemplo, vamos supor que tu tem aqui uma casa, tá? Uma montanha. Tu tem uma casa em cima dessa montanha. E existem aqui diversas formas de você conseguir chegar nessa casa, diversos caminhos. Todos os caminhos saem do mesmo lugar, tá? Essa aqui é uma montanha gigante, tá? Então todos saem de baixo aqui. Só que um dos caminhos ele vai reto. Outro caminho ele vai em zigue-zague. Aí ele faz toda essa curva aqui até chegar na casa. Então pergunto para você, qual desses dois caminhos houve uma energia conservativa diferente? Ou melhor, qual desses casos houve um mais gasto de energia gravítica, tá? Qual foi o caso onde teve o maior gasto de energia potencial gravitacional? Nenhuma, tá? O trajeto que eu faço na horizontal não influencia, apenas a minha posição inicial e a minha posição final. A minha posição inicial nos dois casos foi a mesma e a minha posição final nos dois casos foi a mesma. Logo, a energia conservativa é a mesma, tá? A energia da força peso é a mesma, tá? Então é basicamente isso que eu estou dizendo aqui. Energia potencial e energia cinética, tá? Só para a gente lembrar, nós já estudamos, né, esse conceito de energia potencial e energia cinética, né? A energia potencial gravitacional,
Energia potencial gravitacional é o que? Massa vezes gravidade vezes a altura, tá? Massa vezes gravidade vezes altura. Isso aqui nos dá a energia potencial gravitacional. E a energia cinética é a massa velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Isso aqui nos dá a energia cinética, né? O trabalho da força gravítica apenas... isso aqui nós já estudamos, né? Quando se calcula energia potencial gravítica ou energia potencial gravitacional, deve-se estabelecer o nível de referência. Então, pessoal, lembre que a energia potencial gravitacional nem sempre vai ser como referência sempre o chão, mas geralmente nós adotamos o chão como solo, né? O chão como um nível de referência, mas isso não é uma condição obrigatória, tá? A minha referência ela pode ser em qualquer momento que eu quiser. Ok, então tu tem aqui, por exemplo, o chão é uma bolinha e aqui tu tem uma altura máxima, né? Então, por exemplo, você vai arremessar uma bolinha, tá? Você arremessa essa bolinha vai subir e vai descer. Primeiro, o que que diz a conservação de energia? O que é que significa conservação de energia, que é o nosso tópico da aula, né? Existe um postulado que diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a partir do momento que a energia potencial gravitacional ela diminui, isso não significa que essa energia potencial gravitacional, ou seja, qualquer outro tipo de energia, que essa energia ela veio se perder, tá? Isso não significa isso. Não significa isso. Que a energia que você, entre aspas, perdeu, ela não desapareceu por completo. Ela foi o quê? Ela foi transformada em um outro tipo de energia, tá? Em outro tipo de energia. E essa outro tipo de energia vai depender de cada situação. Então, pessoal, no nosso tópico, nós vamos utilizar esse princípio, tá? Que na natureza, a energia ela não vai ser criada, ela não vai ser perdida, ela vai ser apenas transformada. Por exemplo, vamos supor que vamos fazer aqui uma relação entre energia potencial e energia cinética. Aqui no solo, tá? Eu tenho o meu nível de referência zero. Se eu tenho o meu nível de referência zero, eu digo que a minha energia potencial gravitacional é zero. 0 joules, tá? 0 joules porque a minha altura é zero. Já comparando com a minha energia cinética, eu tenho energia cinética máxima. Professor, por que eu tenho a minha energia cinética máxima? Porque nesse ponto aqui, a bolinha ela está saindo, ou seja, ela está saindo, entre aspas, com velocidade máxima. Então, se a minha velocidade é máxima, então nesse ponto, vou separar os pontos como 1, 2 e 3, tá? Então, nesse meu ponto 1, a minha energia cinética ela é máxima, porque a minha velocidade é máxima. Já a minha energia potencial gravitacional ela é zero joule, porque eu não tenho nenhuma altura. A partir do momento que essa bolinha começa a subir, a velocidade dela vai o quê? Vai diminuindo, vai. Se a minha velocidade... Não, vai diminui até parar, mas enfim. Como essa minha velocidade ela está diminuindo, significa que a minha energia cinética ela está caindo. Olha só, a energia cinética está diminuindo. Só que o que é que diz a conservação de energia? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a minha energia cinética está diminuindo, porém essa energia ela está sendo transformada em outra. E essa outra energia é quem? A energia potencial gravitacional. Professor, não faz sentido, faz todo sentido, cara. Sabe por quê? Tudo bem, a energia cinética está diminuindo porque a velocidade está diminuindo. Mas olha a altura da bolinha. A altura está crescendo. Se a minha altura está crescendo, a minha energia potencial gravitacional está crescendo. Então, ó, essa diminui e essa sobe. Tá vendo? Então, como se fosse uma balança. Uma diminui e a outra sobe. Então, supondo que daqui do ponto 1 para o ponto 2, a energia cinética diminuiu em 10 joules, por exemplo. Esses 10 joules de energia cinética que diminuiu foi transformada em 10 joules de energia potencial gravitacional. Então, bem aqui nesse ponto aqui, ó,
eu tenho no meio, tá, do trajeto, eu tenho exatamente, ó, a metade de energia potencial gravitacional e a metade de energia cinética. Mas vamos dar continuidade. Lá no ponto mais alto, o que vai acontecer? A bolinha, antes de descer, ela vai dar uma mini parada. Ela sobe com velocidade máxima. Essa velocidade ela vai diminuindo, diminuindo. Chega lá em cima, a velocidade é zero. E ela começa a descer. Então, como nesse ponto a velocidade é zero, significa que não tem energia cinética. Ou seja, a energia cinética é zero. E a altura, olha aqui a altura. A altura que essa bolinha alcançou foi o ponto mais alto de todos. Então, nesse caso, a minha energia potencial gravitacional ela é máxima. Preste atenção. Lá embaixo, a minha energia potencial gravitacional é zero. E a minha cinética é máxima. Observe como inverter os papéis. Lá no topo, a minha energia cinética é zero. E a potencial gravitacional é máxima. Ou seja, trocou os papéis. Toda a minha energia cinética que eu tinha no início foi transformada em energia potencial gravitacional. Então, se eu pergunto assim, ó, qual é a energia potencial gravitacional aqui em cima? Basta eu calcular a minha energia cinética aqui embaixo. Por quê? Supondo que aqui embaixo eu tenho 100 joules de energia cinética, toda essa minha energia cinética será transformada em energia potencial gravitacional. Olha esse gráfico aqui, ó. Desse lado eu tenho energia potencial gravitacional e desse lado eu tenho energia cinética, tá? Na verdade aqui está ao contrário, tá, pessoal? Está ao contrário aqui esse gráfico. Aqui seria energia potencial gravitacional, desculpa, energia cinética, tá certo? E aqui seria energia potencial gravitacional, tá? Vou trocar aqui o slide. Então nesse ponto aqui embaixo, ó, eu tenho apenas energia cinética, tá certo? Ó, a energia cinética é máxima. No ponto 2, na metade do caminho, eu tenho metade de cada. Eu tenho metade de energia cinética e metade de energia potencial gravitacional. E no ponto mais alto, eu tenho apenas energia potencial gravitacional, porque toda essa energia foi transformada nessa, tá? A energia potencial gravítica é convertida em energia cinética e vice-versa. Quando essa bolinha começa a cair, vai acontecer o oposto, ó. Aqui ela não para, ela vai descer. A partir do momento que ela desce, ela diminui a altura, diminuindo a energia potencial gravitacional. Só que o que vai acontecer com a velocidade da bolinha? Vai começar a aumentar. Então a minha energia cinética vai começar a aumentar. Então essa energia potencial gravitacional que foi reduzindo, ela será convertida em energia cinética. Tá, pessoal? Então é essa a relação que se dá entre energia potencial gravitacional e energia cinética. Logo, nós temos que a soma da energia potencial com a energia cinética, ela se dá pela energia mecânica. Então, o que é energia mecânica? A energia mecânica é exatamente a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional. E o que diz a conservação de energia? A conservação de energia, ela diz que essas somas, elas são exatamente iguais, tá? Por exemplo, inicialmente, eu tenho 100 joules de energia cinética. Na metade do caminho, eu vou ter 50 de cada. Então, a soma dessas energias cinéticas com a energia potencial gravitacional se deu sempre a mesma. Lá no ponto mais alto, eu não posso ter 101 de energia. Essa energia, ela terá que ser preservada. Tá certo, pessoal? Então, é isso que diz a conservação de energia entre a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Beleza? Pessoal, é isso. A gente se encontra agora na nossa próxima aula. Valeu!